O Ministério Público da Bahia, por meio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, cumpriu nesta sexta-feira 2 mandados de busca e apreensão aqui em Salvador, em endereços residenciais de um empresário investigado por tentativa de aliciamento de atletas do Londrina Esporte Clube, clube que Guilherme Belintani, né, tem aí o controle, né, do futebol do clube. E aí a gente conversou hoje mais cedo, eu perguntei se Guilherme queria participar, ele, claro, de antemão já topou, é por isso que ele está aqui, para falar desse crime e desse problema, né, Guilherme, que é um mal que continua assolando o futebol brasileiro nas suas mais diversas camadas. Não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Bahia Futebol Clube, meu velho. Obrigado, Pedro. Demorei tanto tempo a aparecer aí que quando a gente vai 2 vezes, né, na mesma semana. Eu acho, assim, Pedro, assim, realmente é um processo que a gente já estava esperando, né, dizer que para nós tem 2 formas de ver esse problema do que aconteceu, né, da intervenção das apostas. Primeiro, o lado ruim, né, dessa coisa de aliciamento de jogador, mas por outro lado, uma visão positiva, que as instituições estão funcionando, né, no Brasil para esse tipo de ocorrência, né. Basicamente, explicar aqui a seu pedido o que aconteceu. Eu acompanhei muito, quando eu era presidente do Bahia, a formação dentro da CBF de um grupo especial de acompanhamento de fraude em jogos a partir da influência de aliciadores de bet. Né? Não são as bets, né, para deixar bem claro, são pessoas que querem jogar tendo vantagem, vão lá e aliciam jogadores. Né? Acompanhei a formação desse grupo há cerca de 2, 3 meses atrás, num jogo importante do Londrina contra o Maringá. A gente tinha feito no começo da competição, que é bem importante, um ato de prevenção, né? A gente fez um projeto dentro do Londrina de palestras para os jogadores, explicando como era a norma, explicando como era a lei brasileira de prevenção à manipulação de jogos. Foi muito bom ter feito isso, inclusive com a ajuda das autoridades criminais competentes lá de Londrina. Fizemos isso, então a gente estava bem preparado assim, para um momento como esse, né? Chegou na véspera do jogo contra o Maringá, 3 atletas nossos foram contactados pelo Instagram ou pelo WhatsApp, alguns pelo Instagram, outros pelo WhatsApp, oferecendo dinheiro em troca de cartão amarelo. Eles prontamente não só não aceitaram, como procurou nosso diretor ao final do jogo, e aí a gente montou justamente a intervenção do que a gente acredita nesse momento, né? Chamamos os atletas, perguntamos se eles estavam de acordo com a gente formalizar a denúncia, denunciamos isso à CBF, que de uma forma brilhante, assim, e para mim até eu preciso elogiar, né, o trabalho que a CBF fez, de encaminhamento junto à Polícia Federal e também ao Ministério Público Estadual, não só do Paraná, da Bahia, de outros estados, que parece que tem outras pessoas envolvidas também, e resultou hoje nessa operação que para nós é um alento assim, de proteção à seriedade dentro do futebol. Né? Eu sei que é uma notícia ruim de intervenção no futebol, mas por outro lado é uma notícia boa de acreditar nas instituições e acreditar no trabalho. Né? Então, basicamente, o que a gente fez foi trabalhar com prevenção dentro do Londrina, né? A gente fez palestras informando caso acontecesse, o que os jogadores deveriam fazer. O fato aconteceu e os jogadores já estavam preparados para isso, foram muito sérios e protegeram a si próprios e a sua profissão, a sua família, né, o seu legado de seres humanos e de ética. Nos informaram e a gente fez toda a preparação com base no que a CBF nos instrui. Então, agradecer a CBF, agradecer as instituições policiais que estão envolvidas, não só do Paraná, mas me parece que o empresário era daqui da Bahia e também me parece que tem um em Santa Catarina também, tem alguns desdobramentos. Aguardar a finalização, mas parabenizar a todos e dizer que é isso que o futebol precisa. Né? A gente sabe que tem o tipo de aliciamento, mas se a gente trabalhar bem, a gente consegue coibir em alto nível. E, Belintani, o que é importante também de todo esse caso, por mais que seja evidentemente mais um capítulo muito triste da história do nosso futebol, é elogiar não só o Ministério Público, não só o GAECO, não só os policiais que fizeram parte dessa investigação, mas também a atitude dos próprios atletas do Londrina, porque o que aconteceu no Brasil como um todo mundo ficou triste e surpreso de atletas já consagrados, com salários robustos, aceitarem, né, algo que não iria mudar a realidade da vida dele, né? Tem um exemplo de Nino Paraíba, que ganhava mais de 150 mil reais no Ceará, que aceitou uma propina de 70 mil para tomar um cartão amarelo. A gente sabe que a realidade dos atletas do Londrina é bem diferente disso e que esse valor poderia de alguma maneira ajudá-los, né? Enfim, e mesmo assim eles tiveram essa postura de ir até vocês e dizer o que estava acontecendo, né? Isso. Eu acho que tem algumas coisas que merecem elogios aí, né? Primeiro e sobretudo a coragem dos atletas de denunciar, primeiro o posicionamento ético de não se render a um ganho de dinheiro fácil, a coragem de denunciar, porque tem muitos que negam, mas não denunciam.
Os atletas nos procuraram, a gente já tinha, como eu falei, já tinha preparado o clube para um momento como esse, já tínhamos tido 2 palestras preparatórias, antes do estadual e antes do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro. E elogiar muito a CBF, viu, Pedro? As pessoas estão muito acostumadas a criticar a CBF, mas a CBF foi super diligente com isso. E aí, junto à Polícia Federal, que também merece elogio, e aos Ministérios Públicos Estaduais dos estados envolvidos, onde tem não só do Paraná ou daqui da Bahia, mas tem outros estados envolvidos, e que a gente possa, a partir daí, seguir, né, não começar. Eu tenho um exemplo muito positivo de Hugo, presidente do Vila Nova, que há 2 anos atrás, aproximadamente, começou um procedimento como esse, em termos de clube, e eu me lembro muito do que ele fez na época, é um cara que eu converso muito sobre isso, e acho que se o Londrina, o Vila Nova e qualquer outro clube puder continuar, e vai continuar, seguindo com essa política de proteção digamos assim, ao nosso futebol, né, a imagem e a lisura do nosso futebol, a gente seguirá nesse caminho. Portanto, para nós um dia triste, mas ao mesmo tempo um dia esperançoso de funcionamento das instituições. Belintani, Cássio que tá chegando, gente, em questões de minutos aqui no estúdio, ele tá ouvindo a gente, ele manda um abraço para você, Guilherme, e pede para que eu lhe faça a seguinte pergunta: o que é que você achou até aqui das punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva até agora em casos como esse? Olha, outro dia eu estava até discutindo isso, né? Eu acho que teve um ciclo de punições muito, muito duro, assim, no começo, e positivamente duro. Dizer que foi duro não é uma crítica, mas foi na medida do que precisava. E recentemente eu acho que o tribunal começou a afrouxar um pouco mais, né? A ser menos punitivo no sentido mais duro, como foi no início. E isso para mim me preocupa. Eu acho que tem que rever isso. Eu acho que as punições precisam ser duras e exemplares, justamente porque a gente está protegendo, né, a lisura do jogo, né, do futebol, a lisura do campeonato, a imagem de patrocinadores e uma série de outras coisas. E uma coisa que muita gente confunde, Pedro, é justamente o posicionamento das bets, né? Eu não sou aqui defensor de bet, não é isso, mas as empresas, elas também estão, as empresas regulamentadas, né, eu não sei as outras, mas as empresas regulamentadas também estão num processo de tentar ajudar os clubes nesse procedimento, nesse ato fiscalizatório, né? Então eu acho que elas terminam sendo vítimas também, né? Porque quando alguém ganha dinheiro indevidamente, a empresa tem que pagar por isso. E repito, eu não estou aqui protegendo interesse de bet nenhum, mas explicando um pouco como é que funciona, né? Então, para mim, o STJD vai ter que voltar a ser muito rigoroso, senão a gente vai ser seriamente capaz de ver isso com muita frequência. E ainda é louco a gente imaginar que após todas as investigações, tudo que vem acontecendo no país depois do grande escândalo das bets a nível de Série A, de Série B, que tem gente que acha que não vai acontecer porque tá tentando burlar a Série C, tá tentando burlar a Série D, campeonatos estaduais, e como você falou, é importante que essa operação esteja acompanhando todas as camadas do nosso futebol, porque o pessoal vai achar que só porque estão em campeonatos de menor expressão não vão ser encontrados, né? Isso. É muito importante, primeiro que eu digo, a consciência e a coragem dos clubes e dos atletas, né? A gente fez uma coisa que eu insisti muito no começo do ano, e toda a nossa equipe lá de Londrina fez brilhantemente, que é chamar uma pessoa da federação, uma pessoa de autoridade policial, para dizer o seguinte: se acontecer um aliciamento, o que o jogador precisa fazer, né? Então, sob o ponto de vista esportivo da federação e sob o ponto de vista da polícia, né? Explicando qual é o crime, qual a pena, se ele compactuar com isso. Então, esse primeiro movimento que a gente fez de preparação foi muito importante, porque os jogadores se sentiam protegidos. Como os nossos 3 jogadores que denunciaram, procuraram a gente porque confiou no clube, né? E falou assim: eu vou denunciar porque eu confio que o clube vai, de certa forma, levar a sério esse procedimento. E hoje esses jogadores que podiam estar aí, né, envolvidos na operação, hoje estão sendo elogiados, corretamente elogiados por todo o Brasil pela atitude que tiveram. E lógico, a partir daí, a capacidade da polícia, da CBF e do Ministério Público de atuar brilhantemente. E aí, trazendo um pouquinho, Belintani, aproveitando a sua participação aqui com a gente, com mais de 800 aparelhos já devidamente conectados, obrigado a cada um de vocês que estão aqui conosco nessa sexta-feira. Teria como mensurar os prejuízos ao ecossistema da indústria, das bets, do futebol, essas suspeitas de manipulação também? Olha, Pedro, eu acho que ainda é difícil a gente entender o que tem de manipulação, né? Às vezes eu vejo um jogador errando uma bola de maneira grosseira, por exemplo, alguém fala, jogou por escanteio de propósito, né? Tem que tomar muito cuidado, né, com a acusação de pessoas que são sérias, estão exercendo futebol, exercendo sua profissão, e às vezes erram mesmo, né? Mas a nossa tendência é de que quanto mais, digamos assim, nas camadas mais baixas de nível técnico do futebol, mais isso tem acontecido, né? Então, por exemplo, a Série D até outro dia estava sem transmissão dos jogos. Isso é um grande risco, porque os jogos que não são transmitidos praticamente não tem registro audiovisual.
se não tem registro audiovisual, ficam mais abertos ao tipo de fraude. Então, uma defesa que eu faço sempre é que quanto mais os jogos forem transmitidos e expostos, menos fraude a gente tem tendência a ter, não é? Então, quanto mais o jogador se sentir protegido na hora que tiver um aliciamento protegido pelo clube, mais ele vai ser incentivado a fazer a denúncia. Quanto mais esse tipo de operação que aconteceu hoje se repetir, menos o jogador vai se sentir, digamos assim, livre para fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um sistema que o Brasil está aprendendo a aprimorar. Por isso que eu digo hoje, ao mesmo tempo que a notícia é ruim, que a gente vê uma denúncia, as pessoas têm conhecimento, a gente já tinha e estava acompanhando toda a investigação, mas as pessoas veem a investigação sendo exposta. Por outro lado, o que a gente vê é uma capacidade dos clubes e das instituições a reagirem a esse tipo de coisa. E, sobretudo, dos jogadores, né, do ser humano que está ali. Então, estão de parabéns mesmo esses 3 jogadores que denunciaram e a gente protegeu desde o começo. Pois é, meu velho. Foi uma surpresa positiva, né, nesse sentido, porque para eles acharem que eles poderiam aceitar e passar batido, porque seria só um cartão amarelo, né, uma falta. E na Série C, né, contra o Maringá, um jogo que aconteceu em abril, que não teve tanta repercussão, enfim, a nível nacional, poderia de fato passar despercebido. Então a coragem desses atletas, e não só a coragem, mas também o possível medo de ver o que aconteceu com os outros jogadores, porque as punições de fato aconteceram, né? Não, é isso, porque, veja, Pedro, se ele recebe ali o WhatsApp ou uma coisa, e ele toma um cartão sem querer, né? Alguma hora uma investigação pode pegar um negócio desse e achar que ele tomou. Então, se ele não denuncia também, ele está super frágil ali, né? Ele está exposto, né? Então, mas o ato de denunciar é sempre um ato muito corajoso, por isso que desde o começo a gente fez todo o procedimento corretamente, assim. Para nós, a investigação, que ainda não foi concluída totalmente, mas ela está indo no caminho muito certo, assim. Belintani, meu velho, muito obrigado pela sua participação. A gente está colocando, inclusive, aqui a nota oficial do Londrina Esporte Clube, né, explicando aqui de maneira detalhada para você que está com a gente aqui no bar também, né, poder vir à tona e entender o que foi que aconteceu, com todas as explicações que Belintani já trouxe, né, o Londrina acionando a CBF através da Federação Paranaense para comunicar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis. E detalhe, isso aconteceu em abril, a gente está em setembro, então foram alguns meses de investigação até se chegar à casa, né, desse empresário. E o melhor de tudo é que aconteceu no silêncio. Tanto que todo mundo ficou surpreso, né, com o que aconteceu hoje aqui em Salvador. É verdade. Só os jogadores que estavam agoniados, viu, Pedro? Toda hora perguntavam pra gente, a investigação como é que tá? Eu falei, calma que vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá. E no final tá dando. Exatamente. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Beleza. Eu sei que você gostou do bar, já voltou, então já fique já de prontidão